Todo dia uma forma diferente que o capitalismo te fode. Hoje a gente vai falar do preço da tua comida. Já se perguntou por que o preço dela só aumenta com um monte de avanço tecnológico que a gente faz no campo? O problema é o capitalismo. Primeiro que a história mostra que antes da invasão europeia, os povos indígenas consumiam, se não dezenas, centenas de milhares de espécies diferentes de plantas e animais. Povos andinos, por exemplo, tinham mais de 4.000 espécies de batata. E a maioria delas ainda é desconhecida para o resto do mundo. Em Abiyala, que hoje a gente chama de América, os povos viviam em abundância, com muito acesso a alimento e recursos naturais. Já na Europa, a cultura da escassez era a normalidade para a maioria da população, porque só quem se alimentava direito de fato eram o clero e a nobreza. Não foi só essa cultura de escassez que nos influenciou a nos tornar mais animalescos e incivilizados nas nossas relações de produção. Mas também a colonização reduziu as nossas terras férteis à mera posição de fornecedores na divisão internacional do trabalho. Nossa abundância virou produção de soja, milho, arroz, café, cana e algodão. Só arroz, milho e soja no Brasil foram responsáveis por 92% dos grãos que a gente produziu. E a gente exporta 75% da soja e 50% do milho. Ou seja, a gente contamina os nossos solos para produzir para o resto do mundo. Mesmo sendo responsável por 70% do alimento que chega na tua mesa, o pequeno produtor no Brasil tem acesso a apenas 23% das terras produtivas. Já a pecuária ocupou 63% das terras férteis no Brasil, só que 10% só dos agropecuaristas detêm a maior parte dessas terras hoje. E 70% desses animais foram exportados ainda vivos. Ou seja, a gente não só usa terra, recurso, mão de obra, tempo para produzir para outros países. A gente não processa nada disso, a gente não agrega valor em nada disso aqui. Enquanto isso, os agropecuaristas estão lucrando em dólar e mantendo esse dinheiro em bancos, investindo em monopólios para conseguir mais terras, mais propriedades. Outros, como a gente viu recentemente com arroz e café, ainda escondem as suas produções para poder aumentar o preço artificialmente. Alguns chegam ao cúmulo de jogar produções fora só porque o preço está baixo demais. Dentro da divisão internacional do trabalho, como mostra Marx, os países latino-americanos, africanos e sul-asiáticos são utilizados como fonte de exploração de recursos e matérias brutas para empresas multinacionais europeias e estadunidenses. Hoje o Brasil gasta cerca de 400 bilhões de reais por ano. E hoje a gente gasta 400 bilhões de reais por ano para poder dar incentivo para uma minoria de grandes agropecuaristas para eles produzirem na nossa terra e mandarem para fora para lucrar em dólar e deixar no banco. E ainda tem a Lei Candir, aprovada no governo do FHC, que isenta exportações de matéria bruta de impostos. Então, agropecuaristas e também mineradores, exploradores de madeira, podem não só usar as nossas terras e os nossos recursos para mandar matéria-prima bruta para fora, como nem pagam impostos por isso. O que sobra para gente? Inflação. Porque quanto mais terras eles acumulam para produzir para fora, menos sobra para a gente vender aqui dentro. E aí o preço vai para onde? É que paga por tudo isso.